Vamos começar a falar sobre as dificuldades de plantio da safra e também de doenças. Olha, estamos aí com o Dr. Marcelo Madaloso, fitopatologista de plantas. Temos, muito obrigado, Dr. Madaloso. Tem aí o Alexandre Gazola com o Vlamir. Então, é um time de profissionais auxiliando os produtores nesse momento aqui do Tempo e Dinheiro. Bom, boa tarde, Madaloso, como vai? Boa tarde, João Batista, boa tarde aos amigos aí, estamos à disposição aí. Doutor Alexandre, muito obrigado. Mais uma vez, Erechim, Alexandre? Erechim hoje. Turma bom, hein, Vlamir? Muito bem, olha aqui, o que está em foco, né? Tá isso que o Vlamir falou agora há pouco, olhando a colheita lá de 15 de novembro, a palhada, a necessidade de ter palhada, né, doutor Alexandre? Palha porque vem mais chuva aí, certo ou não? Com certeza, com certeza. Tá. Esse é um lado da questão. O outro lado, Vlamir, o doutor Madaloso já me antecipou que, infelizmente, com essa umidade toda, a ferrugem está aí. É isso mesmo, doutor Marcelo? João Batista aí sabe que hoje a gente está com todos os requisitos aí caprichados para a gente ter uma situação de presença de ferrugem, até, de uma certa forma, até bem precoce, vivendo alguns anos lá, 4, 5 anos atrás, onde a ferrugem teve um impacto bastante significativo na nossa situação aqui. Então, somando atraso de plantio, pressão de ferrugem, situação que a gente já sabe da Bolívia, Paraguai plantando mais cedo. Então, tudo isso está juntando um pacote aí que a gente já sabe que isso leva a uma pressão de ferrugem para a gente tomar cuidado desde cedo. Muito bem. Dr. Marcelo Madaloso, fitopatologista, um dos maiores especialistas em doença de plantas, nos alertando de ferrugem. Aí a pergunta, especificamente para o sul por causa da umidade ou também tem perigo, doutor Marcelo, para o Mato Grosso, por exemplo, o Mato Piba? O que a gente tem hoje com esse fenômeno El Niño, né, a parte do, vamos chamar assim, do Paraná para baixo, que é onde a gente sofre mais com essa questão de precipitações e temperatura, já no Cerrado ali a gente tem uma condição que esse El Niño afeta bastante a questão de temperatura, não tanto com o volume de chuvas, mas isso tem feito com que o produtor muitas vezes, em função de alguns pontos de estresse hídrico, atrase o plantio da soja ou tenha que fazer replante. Isso está levando de novo a soja empurrando para um pouquinho mais para tarde. Então, com essa movimentação dos ventos aí que a gente conhece, em função de pressão de ferrugem de alguns outros anos, os modelos indicam aí que a gente pode ter uma situação de ferrugem aí, inclusive no Cerrado, como os quesitos estão todos complementados aí, né? Doutor Alexandre Gazola, a gente ficou sem noticiar ferrugens no Centro-Oeste, no Mato Grosso, no Mato Piba, um bom tempo. Mas agora, por causa da antecipação, feita principalmente pelos produtores de algodão, aí depois veio uma estiagem, a soja ficou ali exposta e o pessoal, por causa do calor, não conseguia fazer os tratos culturais. O que vai acontecer? Como é que você está observando, doutor Gazola? Exatamente, João. O que a gente já está vendo em muitas áreas, porque a gente tem soja, se nós pegar lá o plantio de início de setembro, até hoje nós temos soja de 50 dias em algumas regiões do Mato Grosso. São poucos talhões, mas nós temos essa presença, né? E essa soja está em pleno período para doenças. E com essas chuvas que teve agora nesses dias, regionalmente no talhão ela tende a aumentar. Automaticamente abre inóculo para as áreas que vieram depois, né? Então é um ponto de atenção, porque a gente está tendo um ano bem atípico, né? Nós temos tendo plantio e temos tendo já soja em início de R1 já, João. R1 para R2 em muitas regiões. Tá. O Vlamir Brandalize, com isso, aquela sua informação do início, que é uma safra apertada, os preços com tendência de alta, mas os custos vão subir, né, Vlamir? João, essa parte de tratamento de lavouras aí que nos últimos 2 anos quase o produtor gastou pouco, né, para controlar a ferrugem, né, foram os tratamentos normais, talvez agora aumente sim, um pouco mais de custos, e pese um pouquinho mais para o produtor. Mas no geral, João, nós temos que levar em consideração que essa safra, ele está carregando ela com um custo de fertilizantes bem menor que o ano passado, alguns produtos químicos também com valor menor. Eu acho que o impacto no custo geral não vai ser tão grande nessa condição de tratar melhor as lavouras. O problema é que vai ter produtividade menor, e aí sim, a realidade do custo por unidade produzida vai aumentar, porque tudo caminha para nós termos produtividades menores. As áreas
de excelência, de qualidade de lavoura, vão ser bem pontuais no Brasil. Nós vamos ter lavouras médias e uma boa parte de lavouras de regular para ruim, né? Vai ter lavoura de todo tipo esse ano no Brasil, como tinha nos Estados Unidos. Eu acho que a história vai se repetir por aqui. Doutor Madaloso, o Ildélio Rodrigues Lima pergunta: o que ocorre na produtividade com soja plantada em diferentes estádios, claro que no quesito sanidade? Diferentes, deixa eu entender essa pergunta aí, João. Diferentes estados? Estádios. Estádios fisiológicos. Bom, se elas estão em diferentes estágios de plantio, acredito eu, né? Então, o que eu estou imaginando é o seguinte: essa soja em diferentes estágios aí, nós vamos ter basicamente aí uma exposição diferente da questão de ferrugem, né? E aqui, a soja que entra no reprodutivo já é uma soja que ela fica, entre aspas, assim, menos tolerante, vamos chamar assim, essa questão de ferrugem. A ferrugem agride mais, avança muito mais rápido nos tecidos dessa planta, porque é lógico, é que nem uma mãe que está gerando os seus filhos, né? Então ela tem um foco no dreno ali, na geração da semente, do grão, e a doença oportunista vai avançar. Então, toda soja que tiver no período de flor, o Gazola comentou aí que alguns lugares, e o pessoal do Paraguai também me comentou que já tem soja entrando em flor em algumas regiões aí. Essa soja, quando botou o primeiro botão floral, o produtor tem que estar muito ligado, porque o balanço hormonal dela virou. E aí, o que vai acontecer? Ela vai precisar muito da ajuda do produtor para tratar essa soja e tomar muito cuidado com o avanço de ferrugem. E Sim. Não estamos nem falando em manchas foliares também, que tem outro problema grande. Mas como assim, doutor Madaloso? Vai botar mais adubo, então? Não, na verdade, quando essa soja passa desse período vegetativo e vai para esse período reprodutivo, o que acontece é que ela não consegue, vamos chamar assim, João, ela não consegue se defender direito de invasões de fungos, e aí ela vai focar totalmente no enchimento de grão. E aí nós precisamos, com fungicida, ajudar a planta a evitar com que a doença avance nos tecidos, avance nas folhas. E a gente consegue evitar com que essa doença vire uma bola de neve no final, né? O Elisandro Colombo, lá de Medianeira, diz assim: nós estamos encostados, Medianeira, estamos encostados no Paraguai. O senhor disse, o Paraguai começou antes. Aí ele diz assim: precisamos entrar na lavoura e monitorar, mas só monitorar, você acabou de dizer, né? Tem que entrar com mais fungicidas, é isso? Na verdade, até eu tive lá na Beira Lago, faz uns 10 dias atrás, lá em Medianeira, e em função da temperatura também, lá é uma região um pouquinho mais quente, né? Temos uma pressão um pouquinho maior de manchas também, principalmente mancha-alvo, e também essa questão do plantio pela proximidade do Paraguai. E aqui eu até vou dizer, praticamente toda a área produtiva de soja nossa, próxima ao Paraguai, próxima à Bolívia, na verdade, para um fungo que anda quilômetros por dia pelo vento, isso é irrelevante. Então, cada vez que a gente plantar mais tarde, a gente tem uma exposição maior a essa doença, caso ferrugem. E o Paraguai, principalmente a metade centro-sul do Paraguai, já está todo plantado, né? A metade um pouquinho mais para o norte, que ainda está com uma irregularidade de chuva parecido com o Cerrado, mas ainda está avançando esse processo. Então, nós vamos precisar, como produtores da soja que está no campo, precisar se antecipar com as aplicações. Não necessariamente, João, nós vamos precisar de fazer mais aplicações. Sim. Né? A gente sempre precisará de mais aplicações quando a gente aplicar mais tarde ainda. Ou seja, quanto mais tarde eu aplico, menos eu controlo, mais produto eu tenho que aplicar, menos eu controlo, mais produto eu tenho que aplicar, e a gente não vence essa batalha. Então, a palavra de ordem é monitorar e antecipar as aplicações, é isso? Exatamente. Então, e outra coisa muito importante em ano de El Niño, o que a gente perde os controles é porque a gente não consegue entrar na lavoura para aplicar. Porque a chuva não deixa a gente obedecer um calendário, um monitoramento, vamos chamar assim. Por quê? Porque o solo está encharcado, vai atolar, não vai conseguir cumprir a área. Então, o grande problema hoje nosso será, na verdade, essa manutenção do residual do programa de aplicação. Então, o produtor que está assistindo, ele na hora que tiver um momento, ele precisa se antecipar, mesmo que os intervalos possam ser menores do que ele imaginou, por exemplo, mas depois ele vai colher esse fruto aí, que é uma folha mais sadia lá na frente. Tá. Mas nós temos situações totalmente diversas no país, né? Não vou nem me basear no Mato Grosso, no Mato Piba. No próprio Paraná, o norte do Paraná recebeu menos chuvas. O sul está afogado. Como é que fica para o pessoal para cima, doutor Marcelo? Aí o que vai acontecer, né?
a ferrugem ela vai avançar por células, por polos, por regiões. Então, à medida em que eu vou ter regiões que vão ter menos controles, né, essa ferrugem vai começar a avançar. Geralmente o pessoal que planta mais cedo, ele tem a ilusão que a ferrugem não vai chegar na área dele. E geralmente ele é onde vai ser multiplicada essa ferrugem. Tá. Tem uma e pergunta. aí nessas regiões mais secas... Sim, por favor. Oi? Pode completar, por favor. Nessas regiões mais secas, o plantio vai se estender um pouquinho maior e ele pode receber esse impacto de ferrugem mais à frente ainda. Tem uma perguntinha aqui, o Gazola, vou mandar para você. Amigo é para essas coisas. Aqui, ó. Cadê? Muita gente perguntando, muito bom. Rodrigo Tessari. Olha lá, hein, Gazola? Será que quem autorizou o plantio antecipado da soja no Mato Grosso vai arcar com os prejuízos com a ferrugem? Ficar esperando, né? Com certeza não vai, né? Mas nós alertamos muito isso, né, João? Cuidado, porque esquecer de combinar com São Pedro, né? Principalmente ano de El Niño, né? Tá. Um ponto que a gente tem que lembrar, João, voltando aqui para o sul, que grande parte das regiões do Paraná, o lado do Paraguai, está sofrendo com muita chuva, né? Se pegar a Foz do Iguaçu aí, está embaixo da água. Toda aquela grande região do Cascavel está tendo muito problema com chuva e muito dumping off, que eu gostaria que o Madaloso completasse isso, porque é um risco que nós temos nos estados do sul, é a ocorrência de doenças associadas ao plantio e estabelecimento de plantas. Na verdade, é uma hora alerta que se faz nessas regiões que vai até uma parte de São Paulo e Minas Gerais. Doutor Marcelo, pode completar, por favor? Perfeito. Não, essa posição aí que a gente está vendo, e a gente já viu esse filme, se não me engano, foi a safra 17 ou 18, ou 18 e 19, que foi uma safra de muito problema de estabelecimento de lavoura, de tombamento. Né? Por que acontece isso daí? Eu vou falar a parte dos fungos e o Gazola completa o que vai acontecer com a semente embaixo d'água aí. Então, no ponto de vista dos fungos, tem um grupo chamado de homicetos, que é um tipo de patógeno, que ele adora solo frio e úmido. Então, o que a gente está tendo em áreas especialmente de bastante palhada e solos bastante encharcados, o produtor mal está conseguindo colher o resto de trigo que sobrou, ou tirar da lavoura o que saiu. Então, ele vai tentar fazer esse plantio para conseguir fazer o quê? Tentar antecipar essa soja. Só que esse solo continua muito frio e úmido. Aí a fitóftora e o pitium vão infectar muito cedo, coisa de 30, 60 horas ele já entra na raiz da radícula da soja antes do produtor ver ela sair do chão. E isso pode causar um tombamento. E essa planta pode sair do chão, às vezes nem sai, pode sair do chão e tombar. Então o que vai acontecer? Eu perco stand, depois eu tenho que fazer replante. Replante nunca fica coisa que preste. O produtor perde dinheiro com semente. O custo de um replante é o custo de todas as aplicações de fungicida, muitas vezes. Já não tem semente disponível, então imagina o processo que vai acontecer. Aliado a isso, nós temos que ter uma soja para pagar mais ou menos umas 2 safras que ficaram para trás em função de estresse hídrico e problemas climáticos aí. Então, esse é na hora de botar semente na terra, é uma hora, talvez, não vou chamar de principal, mas é uma das principais, porque ali o alicerce da casa do produtor que ele vai construir até fevereiro, março. Brandalize, você que é produtor também, solos frios e teto, né, escuro, sem sol. Estou vendo aqui exatamente o que está lá na minha propriedade. Está tudo nublado, o solo está encharcado. Nós não temos previsão de plantio antes do dia 15 de novembro, João, porque tem que pelo menos uma semana de tempo seco para a gente poder entrar. Isso é todo o centro-sul do Paraná, está assim. Então, e além de tudo, todos esses riscos que tem, né? É um ano que nós vamos ter que fazer um tratamento de semente com muito carinho para que ela consiga sair bem e já começar logo, porque o pessoal tem me comentado ali da região de Santa Rita, no Paraguai, que lá já tem ferrugem agressiva e eles estão apontando que já tem as primeiras colheitas de soja depois do Natal, João. Então, enquanto nós vamos estar plantando aqui, eles já vão estar um mês da colheita. Então, é um ano bem complicadinho também nessa questão. Não é só o mercado, mas é complicado a questão das lavouras, né, João? Bom, doutor Gazola, replantio, o que fazer nesse instante? Qual é a recomendação? Exato, João. Complementando o que o Madaloso falou, né? Um ambiente frio e úmido é totalmente favorável ao metabolismo da germinação
da soja, né? Atrasa muito a germinação, submete a semente a uma ausência ou baixo teor de oxigênio e também submete a semente a um ambiente com muita água, que é muito ruim nas nossas cultivares modernas, né? Então, é um ambiente muito favorável ao patógeno e desfavorável para a semente. Replantio, aquilo que nós já falávamos, né? Ele é totalmente drástico, e quando é um replantio devido a fungos, eu preciso verificar, o ambiente mudou, eu ainda tenho ambiente favorável ao patógeno, porque se eu plantar em cima eu perco de novo. Lá na safra 18/19 nós perdemos 2, 3 replantios, muitos produtores plantaram 3 vezes, imagina o custo disso, João. Então tem que olhar o cenário, o ambiente mudou, o patógeno tem condições ainda de estar presente, porque ele vai estar numa taxa muito maior no segundo plantio do que no primeiro. E o outro, o replantio é alto custo para o produtor. Pois é. E analisar sempre se é viável realmente replantar, mas lembrar, às vezes eu penso que eu tenho stand mínima para cultivar, mas lembra que fitósfora, né, a professor Madaloso me corrige, mata a planta até o final do ciclo. Às vezes eu penso, ficou com 10 plantas, tá ok. Isso aí. Mas aí morre para frente. A pergunta do Heitor Gomes, tanto para o Madaloso como para você, Gazola, qualidade das sementes está baixíssima, segundo ele, a qualidade das sementes. Você concorda? Tem alternativa? Olha, João, o que acontece? Essa safra nós temos no sul qualidade muito boa por causa da safrinha, né? Nós temos muita semente produzida na safrinha do Rio Grande do Sul que tem qualidade muito boa, né? E os produtores de sementes estão colocando lotes muito bons no mercado. Claro que a gente sempre tem que olhar o vigor e germinação, né? E cuidar esse armazenamento e tratamento na ponta e preferir lotes de alta qualidade. A gente não extingue a possibilidade de ter lotes médio ruim no mercado. Por isso, sempre selecionar bons fornecedores e o produtor que segurou a semente sempre fazer uma análise de qualidade antes do plantio para fazer um bom ajuste de plantabilidade. Ok. Rodada final para todos os nossos especialistas. Doutor Marcelo, recomendação... Bom, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Recomendação final, doutor Marcelo, aos produtores que estão nessa agonia aí, replanta, não planta, terrenos frios, o que fazer? Excelente. Primeiro, obrigado a todos aí do time aí, João, pelo convite. E uma coisa que eu acho importante, primeiro, né, essa safra é uma safra que nós vamos ter que pagar um custo de outras que ficaram para trás. Então, é uma safra que a gente tem que ter um capricho máximo, né? Então, a gente tem que muitas vezes se antecipar nos manejos de fungicidas, isso na área foliar, né? Na questão de plantio, cuidar muito na hora de botar a semente no chão. Áreas que não tem palha, se tinha gado, canola ou outra cultura, é um solo que esquenta rápido. Esse daí até pode ter uma permissão, vamos chamar assim, para plantar muito superficial, que daí o solo esquenta rápido e essa planta consegue avançar e escapar dos fungos. No caso de solo com bastante palhada, eu acredito que não tem como a gente fazer esse plantio, a não ser que o nosso risco seja muito alto. E aí o risco é diretamente ligado ao bolso, né? Então o replantio a gente já falou que é um problema. E na questão da folhagem, de novo, eu não sei se nós não vamos ter uma ferrugemzinha visual aqui em área comercial, talvez final de novembro, início de dezembro, dependendo do que vai acontecer no Paraguai. Então é uma situação de se antecipar, principalmente focado em ferrugem e também em manchas foliares, que a gente está deixando passar meio batido aí. Manchas foliares, meu Deus do céu. Recomendações finais, Gazola, por favor. Muita atenção no plantio, né? Precisamos lembrar que o plantio é, na minha opinião, a etapa das mais importantes do ciclo, onde a gente constitui a indústria, né? Então, tanto o produtor sul quanto o cerrado, vamos novamente olhar o plantio como um momento chave, realmente ver se tem umidade, se está em excesso, está em falta, temperatura, não só para o plantio, mas o que vem nos dias subsequentes, João. E nós falamos em dumping off aqui no sul, né? Nós estamos tendo dumping off no cerrado devido à chuva e alta temperatura, aí principalmente por risoctônia, né? Então, ambos os extremos do Brasil têm que ficar atento ao plantio e atento aos manejos posteriores, que está descalonando muito os estádios fisiológicos entre os talhões plantados na região, na fazenda, né? Então, aí se mete a pressão, nós falamos em ferrugem, mas todas as pragas estão pressionando muito, né, nesses ambientes. Então, a gente fala, por exemplo, eu estava há pouco com o pessoal de Rio Verde, Goiás, deve ter ouvintes de lá, que eu tenho colheita em dezembro para janeiro já. Para o Natal eu tenho colheita de soja já em área de pivô, né? Eles estão recebendo, inclusive, muitos temporais. Eu estou recebendo informações aqui. Brandalize, em nome dos produtores, você ouviu aí as recomendações do Dr. Madaloso, Dr. Gazola. Qual é a síntese, Vlamir? Olha, João, isso nos obriga aí, na área de produção,
a levar esse ano como um ano muito sério, né? Nós já sofremos muito no passado, sofremos com as cotações, que foi um ano bastante complicado com relação ao mercado, e agora nos obriga a ser mais profissionais ainda, né, João? Então, é um ano que vai ser complicado, provavelmente nós vamos passar por ele, quem fizer bem feito vai ter sucesso. E para fechar, vou deixar uma notícia positiva para o Brasil e para o agro, João. A ANEC divulgou agora há pouco a exportação de soja do mês de outubro, 5.959.000 toneladas, um grande número para outubro, e no acumulado de janeiro a outubro, 93 milhões de toneladas, João. É o maior produto do Brasil, trazendo bilhões de dólares em divisas, para a gente poder tratar bem as lavouras. Eu não sei se eu vibro com isso ou fico preocupado, porque os custos lá em cima e a gente botando dinheiro nos cofres aí. Cofres públicos. Exatamente. Chegando aí, senão a economia brasileira já estaria no buraco. E tem gente que joga pedras na gente. Ok. Pessoal, muito obrigado, doutor Madalosso, obrigado, Gazola, obrigado, Vlamir. Até amanhã pelo show aí. Voltem sempre e vamos em frente. Obrigado, abraço a todos. Valeu, abraço a todos aí. Muito bem. Tchau.